Senhor Jesus, irmãos. Amém. Apresentados, é uma satisfação, uma honra estar aqui nessa noite. Agradecer de antemão o convite que foi feito. Nos sentimos alegres e felizes de estar aqui comemorando essa data tão especial. 3 décadas de trabalho, de estar aqui servindo ao Senhor. E é uma data festiva que nós devemos agradecer muito ao Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, depois trará com júbilo os frutos, né? Aquilo que esteve batalhando e trabalhando. Eu creio que muitos frutos têm sido colhidos nesse lugar. E louvamos a Deus pela tua vida, por você estar aqui, pela existência dessa igreja, pela vida aqui. Casal de pastores que Deus colocou 5 anos, olha que bênção, né? Que trabalho que já vem sendo realizado, creio que marca também já indelevo aqui desse trabalho. E começamos, né, a sonhar com aquilo que vem pela frente. Eu me lembro que na mesma data, em 1992, nós estávamos numa parceria com o apóstolo Renato, abrindo a América de Campos, nessa mesma data, 30 anos atrás. E ali nós começávamos um trabalho também. Como é difícil, né? Está lá hoje, olha que bênção, né? Então não é fácil, né? Lançar alicerces, não é fácil arrancar escopos e plantar. Mas nós sabemos que com o tempo vem a colheita. E Deus seja louvado pelas vidas que passaram por aqui, que aqui conheceram Jesus, e pelas vidas que estão aqui, e acima de tudo, para aquelas que virão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esta igreja. Parabéns aos irmãos que estão aqui, né? Muitos desde o início, aqueles que chegaram nessa caminhada. Que Deus abençoe, fortaleça, e vamos que vamos, né? Tem muita coisa pela frente, né? Só o começo. Deus está apenas começando aquilo que há de ser edificado, construído aqui nesse lugar. E pensando de aquilo que vem pela frente, eu escolhi um texto, palavra de Deus, para compartilhar com os irmãos. Está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Eu gosto muito desse texto. Vez ou outra estamos falando sobre ele. Isaías, capítulo de número 6, versículo 1, estamos vendo até o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Podemos colocar-se em pé, vamos reverenciando a leitura da palavra. Isaías 6, versículo 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui,
que envia-me a mim. Amém. Deus abençoe essa palavra em nome de Jesus. Fala com mais lugares. O texto bíblico, ele determina a época em que essa visão aconteceu. No ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias foi o rei em Israel, na região de Judá, reino sul. Ele foi o rei, talvez dos que mais governaram ali a nação de Israel. Para que os irmãos tenham uma ideia, começou a reinar com 16 anos e ele reinou durante 52 anos. Durante 52 anos ele esteve à frente da nação de Israel, ali em Jerusalém. E ele foi um homem de Deus. Ele governou, foi reto diante do Senhor. Houve um tempo de prosperidade para a nação de Israel. Mas a palavra de Deus diz que no ano da morte dele, nada perdura para sempre. E chega um tempo em que ele está leproso, ele está muito doente, e ele vem morrer. O seu filho, Jotão, é que vai lhe dar continuidade no seu reinado. Mais ou menos 8 séculos antes de Cristo. E aqui a palavra de Deus diz que nesse ano da morte do rei, nesse ano da transição, nesse ano de expectativas, nesse ano de dúvidas, de incertezas, pensa em imaginar, irmãos, olha, grande parte dos que estão aqui não tem 52 anos. Você nasceu e Uzias era o rei. E a vida toda, durante toda a tua vida, quem que é o rei? Rei Uzias. E agora, de repente, o rei está morrendo, o rei morreu. E aí vem a dúvida, como que vai ser agora? Será que o filho dele vai andar nos caminhos de Deus? Vai ser um bom rei? Olha, vai ser um homem forte, nós vamos prosperar, Deus estará conosco. Não de dúvida, de incertezas. E nesse tempo de dúvidas e incertezas, Isaías foi para o templo orar. É que eu gostaria, irmãos, de nós tirarmos a primeira lição da noite desse texto da palavra. Quando nós estamos em dúvidas, incertezas, momentos de transição, como o Brasil está vivendo nos dias atuais, incertezas, como será o futuro do Brasil, como nós estaremos vivendo o próximo mandato, o próximo governo, como as coisas vão caminhar. Todos nós temos incertezas. Qual que é a melhor solução, o melhor caminho a tomarmos? É ir para o templo para orar. Amém? Orar a Deus. Colocar diante de Deus nossas dúvidas, nossas preocupações. Você está com um problema pessoal, você está com um problema familiar, problema no trabalho, você está com alguma dificuldade. A melhor coisa que você tem para fazer, vai em oração, vai orar, vai buscar a Deus, vai colocar a tua vida no altar do Senhor, porque Deus tem resposta para nós. Amém? Deus tem resposta para as nossas vidas. Isaías, ele era ali dentro do templo, aliás, ele era dentro do palácio, ele era alguém relacionado com o palácio, com a vida palaciana, mas um homem com um chamado de Deus. Quando nós estudamos a vida do profeta Isaías, nós vamos ver que ele é um dos profetas que Deus mais usou. O livro do profeta Isaías é um livro extraordinário de revelações. Isaías teve grandes revelações de Deus. Ele teve revelações a respeito da pessoa de Jesus. Ele falou sobre a morte de Jesus. Ele falou sobre o ministério de Jesus. Ele profetizou sobre o milênio. Temos grande parte do livro de Isaías que não se cumpriu ainda. Refere-se após a segunda vinda de Jesus. Se você abrir Isaías 53, você vai ver uma descrição detalhada, minuciosa da crucificação de Jesus, da morte de Jesus, dizendo que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Isaías vai ser levantado como um profeta messiânico, é um profeta que vai ter uma visão espiritual da pessoa de Jesus. Mas Isaías está só começando o seu ministério. Num tempo de transição, de dúvidas, ele vai para o templo orar. Ele vai colocar diante de Deus a sua vida. Ele vai colocar diante de Deus, talvez, as suas necessidades, as suas preocupações. E enquanto ele ora, enquanto ele busca o Senhor no templo, ele tem um tempo de oração. Não sei quanto tempo ele gastou diante da presença do Senhor, mas ele orou até que Deus manifestou a sua glória. Diz a palavra que ele teve uma visão espiritual. E a visão que ele teve foi que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aleluia! Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele olha, irmãos, e vê o Senhor. Olha que coisa extraordinária. Deus não tem se revelado para muitas pessoas, mas Isaías, ele teve uma visão de Deus assentado no seu trono de glória. E quando tem aquela visão, ele viu o Senhor assentado no trono. Mas como que era o trono do Senhor? Um trono alto, sublime. E o Senhor está assentado. A visão que ele tem é uma visão de um Deus que está governando, um Deus que está com o controle de todas as coisas, um Deus que está assentado, não porque está cansado, não porque está descansando, ele está sentado porque ele está entronizado, num trono alto, sublime, acima de todos os tronos aqui na terra. Ele está em glória, ele está no governo de todas as coisas. O rei está morrendo, mas Deus está governando. Amém? O país está em transição, mas o governo está nas mãos de Deus. Deus que governa. O Senhor tem o controle do universo. O Senhor tem o controle da nação. O Senhor tem o controle da igreja. O Senhor tem o controle das nossas vidas. Aleluia. Querendo o Senhor sabe que quem governa é o Senhor. Isaías vê o Senhor no governo. É uma visão extraordinária. Como que vai ser? Não importa. Deus está no governo. Os reinos desse mundo passam. As pessoas passam. Tudo passa. Mas o reino de nosso Deus é eterno. É para todos. O Senhor governa. Amém, irmãos? O que mais? Ele tem uma visão que o templo está cheio. O lugar onde Deus está cheio de glória, está cheio de serafins. Que são serafins, pastor? Serafins são anjos que estão constantemente na presença do Senhor. Anjos que possuem 6 asas, com 2 voam, com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto. E esses serafins estão diante da presença do Senhor, e eles estão clamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías está vendo o céu cheio da glória de Deus, mas os serafins estão dizendo: a terra também está cheia da glória de Deus. Todo o universo está cheio da glória de Deus, porque o Senhor está entronizado. E aqueles serafins, eles não se cansam de clamar 24 horas. Eles estão dia e noite clamando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías já tem uma visão da glória de Deus, da presença de Deus. Ele já tem uma visão de Deus entronizado.
e está tendo uma visão da santidade de Deus. Ele está vendo um Deus santo. Ele está vendo Deus que é proclamado santo. E quando diz santo, 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 é uma forma de expressar e de enfatizar a santidade de Deus. Duas coisas saltam aqui aos nossos olhos. Sempre que no hebraico é algo que é repetido, é para enfatizar. Deus não é apenas santo, Ele é santo, santo e santo. Amém? E mais, vai dizer que o Pai é santo, que o Filho é santo e que o Espírito é santo. Aleluia. Ele está tendo uma visão, Isaías está tendo uma visão dessa santidade de Deus. Então, ele vê, amados irmãos, que todo lugar, santuário celestial, se enche de fumaça, se enche de glória, o lugar treme, os umbrais das portas se moveram, treme o lugar, todo lugar está ali envolto na adoração e na contemplação da santidade de Deus. E que nós vamos parar para dizer, irmãos, que nós servimos um Deus que é santo. Amém? Um Deus que é santíssimo. E santidade fala de tudo aquilo que é separado do pecado. Fala daquilo que não é tocado pelo erro, pelo pecado. O nosso Deus é santo. E Ele é santo. Por isso que Ele está entronizado em glória. Nosso Deus está glorificado. E Ele está cheio de glória. E essa visão que Isaías tem é a visão da glória do Senhor. Eu fico a pensar, irmãos, que nós nem precisamos ter essa mesma visão do Deus a quem nós servimos. Qual a visão que nós temos de Deus? Muitas pessoas têm uma visão distorcida de Deus, uma visão de um Deus pequeno, de um Deus que está na caixinha, de um Deus que pode ser controlado, de um Deus que você pode dar ordens para Ele, de um Deus que você pode manipular, de um Deus que precisa estar dentro da nossa vontade, do nosso desejo. Mas não é esse o Deus a quem nós servimos. A visão que Isaías teve é de um Deus que tem o controle de todas as coisas, aleluia. De um Deus que está entronizado em glória, de um Deus santo. Que visão nós temos de Deus? Que visão nós temos tido da pessoa do nosso Deus? Precisamos ampliar a visão do Deus a quem nós servimos. Amém? Eu tenho aprendido, irmãos, quanto mais nós vamos para a oração, para a leitura da palavra, quanto mais nós buscamos Deus, quanto mais nós nos colocamos na presença de Deus, nós contemplamos a glória de Deus, a santidade de Deus, nós contemplamos a beleza do Senhor. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, nós começamos a ver o nosso próprio coração. E foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías, ele entrou no templo para orar, talvez achando que tudo estava certo na sua vida. Olha, eu tenho um chamado para ser profeta. Olha, eu moro dentro do palácio. Olha, eu sou uma pessoa temente a Deus, sou uma pessoa de oração. Eu estou aqui no templo orando. Parece que tudo estava certo no coração de Isaías. Mas quando ele viu a santidade, a glória, a beleza de Deus, ele teve uma visão pessoal de Deus. Começou a enxergar o coração dele. Começou a enxergar a vida dele. Ele começou a enxergar o seu próprio pecado. Ele começou a enxergar quem ele era. E então diz a palavra que ele gritou. Você acha que ele falou assim, ai de mim, eu estou perdido? Não, ele gritou, ai de mim. Ele achou que ele ia morrer naquela hora. Ele entendeu que ele estava perdido, porque ele
é um homem de lábios impuros. E alguns dizem assim, olha, ele era uma pessoa que falava muito dele. Não, mas lábio impuro aqui é apenas uma metáfora. Ele sentiu o peso do seu pecado. Ele sentia que os seus lábios eram impuros, que os seus olhos eram impuros, que os seus ouvidos eram impuros, que o seu coração era impuro, que as suas mãos eram impuras, que os seus pés eram impuros, que ele era uma pessoa impura. Ele sentiu o peso do seu pecado. E que nós aprendemos, irmãos, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos o nosso pecado. Quanto mais longe a pessoa está de Deus, mais ela acha que a sua vida está certinha. Quando você começa a orar e começa a se sentir incomodado com muita coisa, não fique preocupado. É porque você está se chegando à presença de Deus. Quanto mais você chega perto da luz, mais você vê a sujeira. Já aconteceu com você? De você achar que as suas mãos são limpas, não perceber que você sujou as mãos, mas quando você chega perto da luz, você começa a olhar para as suas mãos, você vê que ela está suja, e você lava as mãos, você vê que a água sai, que a água vem amarelada, porque está suja mesmo. Às vezes você fica com uma roupa e você coloca aquela roupa achando que está limpa tal, mas quando você se coloca perto de uma luz mais forte, você começa a ver a impureza que está ali. Talvez por estar guardada há um certo tempo, talvez porque foi guardada sem ter sido lavada. Já viu? Quando você coloca as coisas perto de uma luz forte, você vê a sujeira, você vê os defeitos, as imperfeições, e a palavra de Deus diz que Deus é luz. E quanto mais nós aproximamos a luz de Deus, quanto mais nós aproximamos a glória de Deus, quanto mais nós aproximamos e vemos a santidade de Deus, mais nós sentimos o peso do nosso pecado. Então quando você vai com oração, e você começa a sentir o peso do teu erro, é porque o Espírito Santo de Deus está ministrando na tua vida. Você está sentindo o peso do teu erro, sentindo o peso do teu pecado. Não se incomode, não. Aproxime mais a luz, porque você vai ver mais coisa errada, você vai ver mais coisas que precisam ser lavadas e redimidas e purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. E quanto mais você aproxima do Senhor, mais Deus trabalha na tua vida. O Senhor, amados irmãos, quer nos purificar, mas nós precisamos olhar para o nosso pecado. E aqui então, ponto, irmãos, muito importante, porque às vezes nós não nos sentimos pecadores, porque nós não estamos aproximando de Deus como deveríamos aproximar. Precisamos achegar ao Senhor. E quando nós achegamos ao Senhor, o Senhor se achega também a nós. Aleluia. Mas o Senhor chega para transformar a nossa vida, para nos mudar, para nos limpar de todo o pecado e para nos levar à sua santidade, porque o Senhor quer nos perto dele. Aleluia. Amém? Precisamos orar. O povo de Deus é um povo que ora, que busca o Senhor. Diz a palavra de Deus, que Isaías, ao ver a santidade de Deus, ele viu mais uma coisa. Ele viu que ele habitava no meio de um povo também de lábios impuros. Ele viu o pecado na nação, pecado de Jerusalém, pecado do povo no qual ele estava inserido. Ele viu que ele habitava no meio de um povo pecador. Às vezes, irmãos, nós achamos que é tudo certo. Olha, o mundo evolui, as coisas mudam, mas, irmãos, pecado continua sendo pecado. Amém? E nós moramos no meio de uma cidade pervertida, pecaminosa. Nós moramos no meio de um povo de impuros lábios. Olha, irmãos, a palavra de Deus diz que Jotão, filho de Uzias, assentou-se no trono e governou mais de 16 anos. E a palavra de Deus diz que ele foi reto diante de Deus como seu pai os reis. Mas diz a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, e o povo continuava na prática do mal.
Tinham ele que era bom, temente a Deus, mas o povo continuava na prática do mal. Irmãos, nós moramos no meio de uma sociedade que ama mais as trevas do que a luz. O Senhor Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Diz a palavra que não receberam porque as suas obras eram más. Amaram a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que amaram a luz, porque as suas obras eram más. Nós habitamos também, como Isaías, no meio de uma sociedade carregada de pecado, uma sociedade que ama a imoralidade, que busca dia após dia os prazeres da carne, uma sociedade corrupta, uma sociedade que cada dia mais está apodrecendo nos seus pecados, e percebendo isso, cada tempo que passa, mais o pecado tem tomado conta do coração das pessoas. Cada dia há um espírito maligno, que é o espírito do anticristo, que tem dominado o coração, as mentes das pessoas. Cada vez mais tem se inventado filosofias e ideologias malignas para tomar conta do coração das pessoas. Nós moramos no meio de um povo que precisa de Jesus. Amém? Isaías percebeu: eu moro no meio de um povo contaminado pelo pecado. E por isso ele gritou, irmãos. Ele clamou a Deus. Ele gritou: eu estou perdido diante de um Deus santo. Mas a palavra de Deus diz que o propósito de Deus não era destruir ali Isaías. O propósito de Deus era purificar a vida daquele homem. Então, um dos serafins, diz a palavra de Deus, que pegou uma das brasas vivas, isso é, uma brasa acesa, lá do altar de Deus, e trouxe aquela brasa viva e tocou nos lábios de Isaías. E diz a palavra do Senhor, que ao tocar aquela brasa viva na sua boca, foi dito: a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Como nós precisamos da brasa viva do altar de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos do fogo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser purificados dia após dia, todos os dias das nossas vidas, pelo sangue de Jesus Cristo, que é manifestado nas nossas vidas. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Ele morreu na cruz do Calvário, ele levou o preço do nosso pecado, para que nós sejamos purificados. Os nossos lábios, o nosso coração, a nossa vida seja purificada, assim como foi purificado Isaías. Amém? Está bem purificado por Jesus? Amém? Amém? Pode dar glória a Deus, né? Nosso pecado foi lavado, purificado, e nós somos limpos. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, precisamos colocar aqui uma coisa: é que Deus que governa, esse Deus santo, Ele está em busca do homem, Ele está em busca das nossas vidas, e por isso Ele não apenas deu uma visão para Isaías de que Ele está no governo, de que Ele está no controle, de que Ele é santo, mas Ele purificou ali Isaías, para depois dizer assim: olha, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Veja bem, não é por mim, é por nós, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, pelo Deus Três. Quem há de ir por nós? Então Isaías teve uma outra visão aqui, a visão de que Deus quer alcançar a sociedade na qual nós estamos vivendo. De que Deus não quer apenas a nossa vida, mas Deus quer a nossa família, os nossos vizinhos,
os nossos amigos de trabalho, os nossos colegas de pescaria. O Senhor quer aqueles que moram perto e aqueles que moram longe. O Senhor quer São José do Rio Preto no altar de Deus. O Senhor quer a sociedade na qual nós vivemos. O Senhor quer Isaías, Jerusalém aos pés do Senhor. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o chamado de Deus tocou no coração de Isaías. Isaías não resistiu, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, pode me enviar, Senhor, eu estou pronto, eu vou. Aleluia. E essa visão do chamado de Deus para a vida do profeta é um chamado, e a mesma visão que Deus quer que nós tenhamos também nessa noite. Amém. Aleluia. A visão de Deus é um chamado. Nós estamos aqui hoje comemorando 30 anos de igreja nesse lugar. Uma marca histórica. Mas Deus quer nos dar uma visão aqui nessa noite, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele tem para fazer, daquilo que o Senhor quer de agora para frente. E o meu propósito nessa noite é deixar uma visão com você de que Deus quer mais, e que há muito mais para ser feito. Nós somos alcançados, mas há uma cidade a ser alcançada, há um povo a ser alcançado. Irmãos, aqui uma cidade de lábios impuros que está caminhando para o inferno. Quem não tem Jesus não tem nada, mas quem tem Jesus tem tudo. Amém? Quem tem Jesus tem salvação, tem perdão de pecados, tem vida eterna, tem tudo. Mas quem não tem Jesus está marcado pelos seus pecados e pela condenação eterna. Não há meio. Ou você está com Jesus, ou você está sem Jesus. E quem não tem Jesus está perdido. Mas Deus está preocupado com aqueles que estão perdidos. Deus está preocupado com aqueles que estão caminhando para o inferno. Há um clamor daqueles que estão perdidos, para que a igreja possa levar a palavra. Nós precisamos ouvir o clamor daqueles que estão perdidos. Nós não podemos acomodar, nós não podemos estar parados, nós não podemos estar conformados com aquilo que nós já temos. Isaías poderia ter naquele dia dito assim: olha, eu vi o Senhor, olha, eu tive uma experiência fantástica, olha, eu vi a glória do Senhor, olha, Deus falou comigo. Ele poderia ter saído ali e dizer assim: olha, Deus falou comigo, o Senhor purificou o meu pecado, oh, aleluia, glória a Deus, separado por ali. Mas ele não seria um profeta, ele não seria o profeta Isaías, ele não seria esse homem de Deus, ele teria tido uma experiência extraordinária, mas teria sido muito pequeno, porque Deus queria fazer na vida dele. Mas quando ele ouviu o clamor, ele viu o chamado de Deus, ele não deixou para outros dizer: eis-me aqui. Ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode me enviar. Foi fácil? Não foi. Diz a história que ele foi ceado ao meio, morreu glorificando o Senhor, mas durante vários reis ele pregou a palavra. Ele foi instrumento de Deus para milagres. Através da vida dele, Deus trouxe livramento para Jerusalém da destruição. Através da vida dele, Deus destruiu exércitos. O Senhor levantou o rei da cama do leito de morte. Ele fala conosco até hoje, através da palavra escrita. Isaías entrou para a história, porque ele disse: eis-me aqui, Deus enviou ele. E ele foi. Ele fez o ministério. Não foi fácil o ministério, mas ele fez o ministério. Ele levou a palavra. Ele conquistou pessoas adentro e afora de dentro. Ele ouviu a voz do chamado do Senhor. Amém? Eu era um adolescente. Tinha 12, 13 anos. Já tinha lido a Bíblia toda. Há um guardinha no meu coração: eu vou ser pastor.
aquilo ardia dentro de mim. Numa época difícil, numa época seminário já tinha em São Paulo, eu era um garoto, cidade pequena, uma família simples, criada ali na cidade, não sei para lugar nenhum. Ir para São Paulo, para seminário, era algo que talvez nem se pensava. Mas dentro de mim colocava um ardor de falar do Evangelho de Jesus. Pregar. Aquilo foi dentro de mim, ardendo cada vez mais. Eu concluí os estudos, surgiram oportunidades, me envolvi com a política. 19 anos eu era vereador, presidente da Câmara Municipal. Pessoas diziam: olha, você é o futuro prefeito. Governador do estado vinha, paparicava, porque era um garoto que estava começando, tinha muito pela frente, poderia ser um político de fama, poderia crescer. Logo em seguida, o próximo prefeito que eleito, que não fosse vice-prefeito, mas não era isso ainda. Dentro de mim tinha um ardor dizendo: eu te chamei para o ministério. Tinha uma voz que clamava dentro de mim: há vidas que são perdidas. Eu terminei o primeiro mandato, não me candidatei mais, deixei a política e fui estudar a palavra, fui fazer teologia, fui me preparar. E quando eu estava preparado para sair para o ministério, eu saí para o ministério. Eu deixei comércio, eu deixei casas, deixei patrimônio, família, deixei tudo e fui para começar o trabalho. Porque dentro do meu coração brotava no chão o chamado de Deus. Deus tinha coisa para fazer. Eu sabia que Deus tinha me envolvido nisso. Amém? Meus avós pregaram a vida para Jesus. Meus pais cresceram dentro da igreja. Eu também. Meus filhos são a 4ª geração de evangélicos. Está chegando um netinho aqui, mais ou menos, vai ser a 5ª geração de servos do Senhor. Meu filho está se preparando para ser pastor. Minha nora está se preparando para ser pastor. Não que não tenha oportunidades. Empresário, tem cursos, tem mestrado na sua área, pessoa preparada, mas está preparando para ser pastor. Temos ouvido um chamado de Deus para as nossas vidas. Eu estou dizendo isso aí para dizer: você tem um chamado também. Cada um tem um chamado de Deus. Pastor Fabiano, pastor Anês, tem chamado para ser pastores. Mas tem aqueles que têm chamado para ser presbíteros. Tem aqueles que são chamados para ser diáconos. Tem aqueles que estão chamados para serem adoradores, tocando, cantando. Tem aqueles que são chamados para administrar, outros para contribuir, outros para orar, outros para visitar, outros para mostrar o amor de Deus, para socorrer. Há uma gama de ministérios que Deus colocou na vida de todos nós. Deus colocou o ministério nas tuas mãos. Deus deu um chamado para a tua vida. Se você tem uma visão da glória de Deus, e é isso que eu gostaria que você nessa noite tivesse, uma visão do Deus a quem nós servimos, uma visão da glória de Deus, para que você tenha um chamado, uma visão do chamado que Deus tem para você. Você não tem um chamado para ser, como se dizia antigamente, membro de banco. Membro de banco seria aquela pessoa que senta e ouve e recebe. Meu irmão, dentro de membro de banco, é o pé do banco, é o assento do banco. Isso é membro de banco. Você não é membro de banco. Você foi chamado para ser o ministro do Senhor. Jesus disse: vós sois minhas testemunhas. Foi Jesus que te chamou. Foi Jesus que te comissionou. Foi Jesus que te capacitou. E Ele derramou o Espírito Santo. Ele disse: recebam do meu Espírito. Sejam cheios do meu Espírito. Para que na unção e no poder do Espírito Santo nós possamos ir e falar do amor de Deus, falar do Evangelho de Jesus, para alcançar aqueles que estão perdidos. Qual a visão que nós temos para os próximos anos? Visão de pregar a palavra.
Amém? Concorda comigo? Amém? Eles vão pregar a palavra. Eles vão ganhar almas, de encher a igreja, de aumentar tempo. Amém? De ganhar aquele que está perdido. Um culto, 2 cultos, 3 cultos. Deus pode fazer? Pode, irmãos. Deus pode fazer. E Deus chama você para você ser um parceiro nessa obra que Deus está realizando. Esse tempo que antecede a volta de Jesus Cristo. Nesse tempo em que muitos estão se apostatando da fé, muitos estão fora das igrejas, muitos estão se opondo às igrejas, mas tem nesse tempo um povo que está aí aguardando para entregar a vida para Jesus, entregar o coração para Jesus, mas precisa ouvir a palavra. Diz a palavra de Deus, palavras escritas: como crerão, senão há quem prega? Amém? Precisamos pregar. E Jesus te chama para essa obra. Tenha uma visão do chamado de Deus para a tua vida. Não faça como o Adão disse: Deus foi a mulher do Senhor dele. E aí ela não foi a serpente que o Senhor fez. Não, diga assim: olha, o chamado é para o pastoral, o chamado é para o outro. Diga: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu quero orar com você nessa noite. E posso orar com ele? Quantos nessa noite são dispostos a ouvir o chamado do Senhor? Estamos precisando de pastores, estamos precisando de obreiros, estamos precisando de pregadores, de evangelistas, estamos precisando de um chamado, uma necessidade. Você pode nessa noite ouvir o chamado do Senhor: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quantos nessa noite pode orar e dizer: Senhor, pode usar a minha vida, pode usar o meu talento, o Senhor pode me usar. Feche seus olhos. Você tem um chamado de Deus. Você é jovem, Deus tem um chamado de Deus. Coloque diante do Senhor a tua vida nessa noite. Deus tem muito para fazer. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida da tua igreja, a vida dos irmãos, Pai, dessa igreja. Te louvamos, ó Deus, pelos 30 anos que nos completam, por aquilo que foi conquistado. Eu sei que foi com muita oração, com muito trabalho, com suor, com lágrimas, Pai, com desprendimento, com muito labor. Eu sei, Pai, e nós te louvamos pelas vidas que passaram aqui, por cada um que trabalhou, por cada um, Pai, que dedicou nesse período. Mas, ó Deus, eu creio que muito mais vai ser feito. É apenas o começo. E a partir de nós, ó Pai, é a partir de cada um que está aqui, que o Senhor vai fazer, ó Deus, muito mais, para alcançar, ó Deus, uma parte dessa cidade, há uma necessidade. Pai, há muitas vidas que estão, ó Deus, perdidas, que estão morrendo todos os dias, sem conhecer Jesus Cristo. E eu estou orando aqui, Pai, por esse jovem que está aqui, por essa jovem, por essa irmã, por esse irmão, por cada um que está aqui, Pai. Pai, coloca dentro do coração uma sede, Pai, uma fome, Pai, um desprendimento, um desejo, Pai, um fogo que arde, dia e noite, de ver almas se chegando até a tua presença. Pai, em nome de Jesus, sacode, Pai, as nossas vidas, abre os nossos olhos, e os nossos ouvidos, e o nosso coração, Pai, e faz brotar uma chama, Pai, do teu avivamento, Pai, da obra do Senhor, para alcançar aquele que está perdido, Pai, aquele que está preso nas drogas, Pai, aquele que está preso em idolatria, na feitiçaria, aquele que está, Senhor, ó Deus, no hospital morrendo, doente, para alcançar, Pai, aquele que está desiludido, para trazer de volta aquele que está sem igreja, para aquele que está, Pai, frio na fé. Oh, o Senhor vai tocando agora, Pai, e vai, ó Deus, ministrando na vida de cada um que está aqui. Quantos jovens estão, Pai, precisando de Cristo, Pai, nesta hora, Pai, eu te peço, usa os jovens, Pai, para poder ganhar outros jovens,
que essa igreja, Senhor, possam, ó Deus, ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, para se mover, Pai, numa obra evangelística, Pai, para se mover numa obra de conquista, para se mover, Pai, numa obra de ganhar cada um mais um, para que o ano que vem seja o dobro, Pai, para que no outro ano seja o quadro, Pai, para que nós possamos encher a Tua casa, porque a Tua vontade é que a Tua casa esteja cheia, em nome de Jesus. Coloca, Pai, no coração de cada um, e ouça, Pai, coloca palavras ungidas, Pai, coloca, Senhor, no coração de todos nós, Pai, realmente essa sede, Pai, esse fogo que arde pelos perdidos, para aqueles que estão, Pai, perdidos, para aqueles que estão, Senhor, talvez querendo dar cabo da sua própria vida, em nome de Jesus, Pai, use, Pai, cada um que está aqui, Pai, com sabedoria, põe, ó Deus, sabedoria, palavras, ó Deus, ungidas nos lábios de cada um, e use a tua igreja. Eu quero orar, Pai, nessa hora, pelo pastor Fabiano, pelo pastor Mendes, Pai, pelos presbíteros daquela igreja, pela liderança. Pai, eu sei que o Senhor nos levantou e colocou-nos aqui, Senhor, para que eles possam fazer uma grande obra, para que eles possam, Pai, estar trabalhando. Eu oro, Pai, amplia a visão. Então, Pai, mostra o que o Senhor quer fazer. Pai, dá recursos, ó Deus, para eles. Pai, capacitação, graça. Pai, tudo aquilo que eles colocarem a mão para fazer, Pai, que se torne realidade. Pai, que venham projetos. Pai, ouça, Pai, faça que eles ouçam, Pai, abre os ouvidos, para que eles ouçam, Pai, que está no teu coração, na sabedoria, Pai, para colocar isso, Pai, na prática. Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, que eles possam ousar, ó Deus, a voar, Senhor, nas asas do teu Espírito. Nós oramos para abençoá-los aqui nessa noite. Eu sei que não é fácil, Pai. Eu sei, Pai, que as lutas, vencer as barreiras, as oposições, vai colocar a igreja, Pai, ó Deus, num tempo de, ó Deus, de conquista. Não é fácil o tempo que nós estamos vivendo, mas eu sei que o Senhor está conosco, e com o Senhor nós podemos saltar muralhas, nós podemos pisar em exércitos, nós podemos vencer. Pai, como teu filho, Pai, proclamou aqui a palavra, Pai, a palavra de Caleb. Pai, eu tenho força para sair para a batalha e para voltar para a batalha. Eu sei que ir para a batalha é fácil, mas voltar para a batalha, Pai, é o teu sobrenatural. E eu oro por eles, para que o Senhor dê a eles capacitação para a conquista, Pai, para a batalha, para a vitória, Pai, para ganhar almas, Pai, para multiplicar aqueles que estão sendo salvos dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Pai, quebra as barreiras espirituais, quebra, Pai, as oposições, quebra, Pai, ó Deus, tudo aquilo que possa talvez atravancar o tempo do crescimento, mas que venha, Pai, a tua glória, que venha a tua bênção, que venha a tua unção, que venha o fluir do Espírito do Senhor. Nós estamos crendo, Pai, ó Deus, que o tempo que vem pela frente é um tempo de maior colheita do que aquele que já foi conquistado. É um tempo de maiores resultados, ó Pai, do que aqueles que já têm sido conquistados. Eu oro para abençoar, para estender aqui, Pai, a mão do companheiro, do amigo, daquele que ora, daquele que intercede, e daquele que abençoa, do colega, daquele que está junto, Pai, para ver a tua obra crescer, e o nome do Senhor ser glorificado. Eu abençoo, Pai, a tua igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. A quem enviarei? A quem há diante de nós? Ou se pode dizer aqui: eis-me aqui. Envia-me a mim. Amém.
Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus te use. Que Deus te abençoe. Que a visão da glória de Deus possa levar você a uma dimensão maior, levar você a uma experiência maior, hein? Amém? No oração, nos jejuns, na leitura da palavra. Ah, pastor, eu já tive grande experiência com Deus. Eu creio. Você já teve grande experiência com o Senhor, mas Deus tem mais. Amém? Nós não experimentamos 1% daquilo que Deus tem para nós. E a intimidade do Senhor é para aqueles que querem, para aqueles que buscam. Então, creio que Deus tem uma grande visão da sua glória para compartilhar conosco. Como igreja, vamos buscar o Senhor, mas vamos arregaçar as mãos e vamos trabalhar. Amém? Tenho certeza que, em nome de Jesus, quando a igreja chegar nos 40 anos, amém? Vão conquistar, vão celebrar a grande conquista que Deus deu nesse período aí, porque esse é o projeto para Rio Preto, para Votuporanga, para o Brasil e para todo mundo. Eu não tenho medo de dizer isso, porque eu sei que essa é a vontade de Deus para todos nós. É o desafio que eu tenho também e que eu compartilho com os irmãos nessa noite. Que Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez, que Deus abençoe a tua vida. E vamos que vamos para frente com Jesus e vamos glorificar aí. Amém? Deus abençoe.